Bem-vindo! Hoje, vamos explorar uma jornada emocional complexa, um labirinto psicológico que muitos enfrentam em silêncio. Falaremos sobre a dissonância que surge quando seu mundo, moldado por um relacionamento difícil e desgastante, colide com o mundo de fora, um lugar que chamaremos de Terra da Sanidade. Quando alguém adota a postura de que você só tem uma família ou que você deve manter contato a qualquer custo, eles estão, essencialmente, dizendo para você aceitar as cartas ruins que a vida lhe deu, não importa o dano que isso cause. E a isso, eu digo, dane-se. Vamos imaginar por um momento um parque temático, um lugar muito melhor do que qualquer autoproclamado lugar mais feliz da Terra. Neste parque, que chamaremos de Terra da Sanidade, tudo faz sentido. As pessoas ouvem e prestam atenção. Elas respondem. Podem não dizer ou fazer sempre o que você quer, mas há diálogo. Elas não negam seus pedidos, nem o chamam de egoísta por pedir algo tão simples como: você poderia, por favor, colocar as chaves de volta no gancho. Nesse lugar, as pessoas estão cientes umas das outras. Elas percebem quando alguém está sobrecarregado e oferecem ajuda. Sentem quando alguém está triste e oferecem palavras de conforto ou até mesmo trazem uma canja de galinha. Pequenas mentiras sociais podem existir, como esse vestido ficou ótimo em você, mas não as grandes, como estou trabalhando até tarde, quando na verdade se está tendo um caso. Na Terra da Sanidade, há empatia. Você pode ser você mesmo e se sentir seguro. Parece um bom lugar, não é? Bem, essa ideia me ocorreu enquanto eu navegava por uma situação envolvendo uma pessoa profundamente narcisista e egoísta. No meio de tudo, uma pessoa muito gentil estava sendo prejudicada. Era claro para todos os observadores externos qual era a solução lógica e correta para resolver o problema, um problema que já se arrastava por muito tempo. No entanto, não importava o que fosse sugerido, a pessoa no centro do problema bloqueava qualquer solução. A situação só piorava, ferindo a todos os envolvidos. Era como ter uma casa com um buraco no telhado. Toda vez que chove, a goteira danifica a estrutura e o chão molhado faz as pessoas escorregarem e se machucarem. A sugestão óbvia seria consertar o telhado. Mas o dono da casa diz, nunca. Eu nunca vou consertar o telhado. Mas espero que todos vocês venham aqui enxugar o chão quando chover e cuidem de mim se eu escorregar. Esse é o cenário. As pessoas que vivem na Terra da Sanidade, ao verem essa situação, ofereceram todos os tipos de sugestões lógicas e sensatas que teriam resolvido o problema rapidamente. Mas a pessoa egoísta nunca permitiria que essas soluções acontecessem. E o que me atingiu naquele momento, ironicamente, foi a dor. A dor de ouvir sugestões tão razoáveis de pessoas bem-intencionadas, sugestões que nós já havíamos tentado e abandonado há muito tempo. De certa forma, essas pessoas da Terra da Sanidade me irritaram. Eu queria gritar, você realmente acha que não pensamos nisso décadas atrás? A implicação era que, se não o fizemos, devíamos ser incrivelmente estúpidos. Se você já esteve em um relacionamento narcisista, conhece essa sensação. Talvez você esteja lidando com um cônjuge que faz coisas irritantes por anos, e um amigo bem-intencionado diz, você já tentou conversar com ele? Ou talvez você tenha um filho adulto, abusivo e combativo, e alguém sugere, por que você não estabelece limites? É preciso cada grama de força para não responder com sarcasmo, nossa, essa ideia nunca me passou pela cabeça. Vou tentar agora mesmo. O pior é quando as pessoas da Terra da Sanidade testemunham a situação e dizem, ora, simplesmente obrigue-o a fazer isso. Claro, como se fosse simples assim. As soluções alternativas dolorosas que você precisa criar para manter a bagunça de um relacionamento narcisista funcionando são incompreensíveis para eles.
Talvez você dirija 1 hora a mais todos os dias para buscar os filhos na escola, mesmo que seu parceiro narcisista trabalhe na esquina. Talvez você passe o feriado em 3 casas diferentes, a ponto de passar mal de tanto comer. Talvez você se esgote cuidando de um pai idoso que se recusa a aceitar ajuda profissional. Ou talvez você, vegetariano, tenha que comer no carro antes de visitar a família, porque eles se recusam a fazer qualquer concessão para sua dieta. As pessoas da Terra da Sanidade diriam, mas você não pode simplesmente explicar a eles? Sim, obrigado pela grande novidade. Nunca pensei nisso. A verdade é que, quando você sai do mundo distorcido, insano e doloroso de um relacionamento narcisista, e pessoas da Terra da Sanidade aparecem para uma visita, estranhamente, isso pode ser pior. Isso não significa que você não seja são. Pelo contrário, se você consegue se levantar todas as manhãs apesar de navegar por essa loucura, você é incrivelmente resiliente. Mas você precisa se adaptar, aceitar radicalmente a insanidade e criar suas próprias estratégias de sobrevivência. É como viver em um país com regras e uma língua que só você entende. E então, vem o conselho mais impossível de todos: se é tão ruim, por que você simplesmente não vai embora? Enquanto em sua mente passam cálculos sobre tribunais de família, abuso financeiro, o trauma do vínculo e complexas questões culturais. As coisas são muito mais simples na Terra da Sanidade. Pessoas que não passaram um tempo significativo em relacionamentos moldados pelo narcisismo simplesmente não entendem. Elas vivem em um lugar onde a comunicação funciona, onde soluções são consideradas e as pessoas trabalham juntas. Para elas, entrar em um espaço onde nada disso é verdade e oferecer conselhos é, na melhor das hipóteses, inútil. E, na pior, faz você se sentir exausto, louco, irritado e, finalmente, ainda mais solitário. É por isso que o isolamento se torna tão comum. Você se acostuma a essa cultura distorcida. Ver a vida de amigos e colegas, que parecem ter vidas mais equilibradas, pode ser um gatilho para a dor e a vergonha, a sensação de que há algo errado com você. Lentamente, pode parecer mais fácil simplesmente se afastar do mundo dos outros, ou encontrar pessoas com circunstâncias igualmente complicadas. Eu adoraria viver na Terra da Sanidade, nem que fosse por um dia. Um lugar onde as coisas parecem seguras, equilibradas e solidárias. Mas as breves férias que tiro nesse lugar tornam o retorno à terra do narcisismo quase insuportável. O contraste agudo apenas ressalta a bagunça da minha própria situação. É como quando você tem um casamento difícil e passa o dia todo apenas tentando sobreviver. Então, você visita a casa de um amigo que tem um casamento amoroso e comunicativo, e sente como se o ar tivesse sido tirado de seus pulmões. A diferença pode ser devastadora. Ninguém neste mundo tem uma vida perfeita. Não se trata de ideal, mas sim de relacionamentos que não praticam gaslighting, que não o invalidam. E quando pessoas de fora aparecem com um lembrete de que existe algo mais simples e funcional do que nossas soluções improvisadas, feitas com gambiarras e fita adesiva, isso dói. A sociedade, em geral, não gosta de histórias de saúde mental que implicam o comportamento de outras pessoas. Especialmente quando o abuso não atinge um limiar que a sociedade considera grave o suficiente: abuso físico severo, abuso sexual. O que não queremos reconhecer é o dano acumulado das traições diárias, invalidações, críticas e negação da realidade que uma pessoa suporta em um relacionamento abusivo. É um trauma de traição, um trauma relacional. Quando uma pessoa diz que seus pais foram tóxicos ou que seu cônjuge é emocionalmente abusivo, é mais provável que a critiquemos por ser ingrata ou por não ver os dois lados da história. Queremos histórias de saúde mental organizadas, como um diagnóstico claro de depressão ou bipolaridade. Histórias que não culpam ninguém.
Recentemente, li um artigo sobre livros que as pessoas deveriam ler para aprender sobre saúde mental. A lista estava cheia de relatos em primeira pessoa de pessoas com doenças mentais diagnosticadas. O que estava completamente ausente eram livros de ou sobre pessoas que sofreram abuso doméstico, trauma interpessoal por parte de pessoas em quem confiavam, abuso emocional ou abuso narcisista. Na seção de comentários, uma pessoa recomendou um ótimo livro sobre a experiência de uma mulher com trauma complexo. Outro comentarista respondeu: "Ah, não. Todas as pessoas que conheço que leem esses livros sobre trauma complexo se tornam reclamões egocêntricos que só querem falar sobre seu trauma e sobre como tiveram que cortar relações com a família." Depois de superar a raiva, senti uma profunda tristeza. Aquele comentário representava o que muitas pessoas já me disseram: "Você pode compartilhar sobre si mesmo, mas não compartilhe tanto a ponto de me deixar desconfortável. E, por favor, se dê bem com sua família." Não é de se admirar que os relacionamentos pareçam tão difíceis para os sobreviventes. Você já vive em um lugar onde os relacionamentos só funcionam se você desistir de si mesmo. E quando você tenta se conectar com os outros, encontra esse tipo de julgamento. Isso é o cúmulo do egoísmo. E, no entanto, quando os sobreviventes encontram alguém com essa postura, eles são novamente informados: "Por favor, não me sobrecarregue com suas coisas. O mundo pode parecer um grande se correr o bicho pega, se ficar o bicho come." O desafio é saber que nem todo mundo é assim. Mas filtrar e encontrar os espaços seguros não é fácil. O desconforto, o desprezo e o desdém de outras pessoas pela sua dor não significam que sua experiência não é importante. Significa que a outra pessoa carece de empatia ou capacidade. E mais uma vez, voltamos à verdade fundamental: não é você. Aprender com quem você pode se mostrar por inteiro pode transformar essa experiência. É sobre se valorizar o suficiente para reconhecer que algumas pessoas simplesmente não são dignas de ver todo o seu ser. E a perda é delas. Em relacionamentos narcisistas, a pessoa que não é narcisista muitas vezes não está no seu melhor. O que parece mesquinhez para quem está de fora pode ser, na verdade, o acúmulo de anos de abuso emocional. Quando você finalmente se posiciona, depois de ceder 100 vezes, você é visto como difícil. Lembro-me de um caso de terapia de casal em que eu estava consultando. Minha cliente, que era vítima do abuso narcisista, passou meses em terapia de casal mantendo a calma, regulando suas emoções para não confirmar a teoria de que ela era o problema. O parceiro narcisista jogava de forma defensiva, fazendo reclamações vagas. Era um impasse. Então, um dia, uma série de eventos tocou em um ponto sensível da minha cliente. Na sessão, o parceiro disse algo que a fez explodir. Ela ficou agitada, com raiva, e disse o que pensava. A coisa que ainda me irrita até hoje é o que o terapeuta de casais me disse depois: "Bem, sua cliente finalmente mostrou suas verdadeiras cores. Agora eu vejo que os dois são loucos." Não, eles não são. Minha cliente foi um teste de quanta emoção uma pessoa pode conter. E na única vez em que ela escorregou, e eu nem diria que ela escorregou, mas sim que teve uma reação humana a um ataque, essa única vez foi vista como sua verdadeira natureza. Essa necessidade de ver ambas as pessoas em um relacionamento narcisista como problema é, em si, um problema. É uma forma de o mundo se sentir melhor consigo mesmo, tornando a realidade menos assustadora. Mas a verdade é: fiquem assustados. O narcisismo está escondido à vista de todos, ao nosso redor. E não invalide a experiência das pessoas nesses relacionamentos para que você possa fazer sentido do mundo em que deseja viver. Essa mentalidade de ambos são loucos causa o maior dano no mundo dos tribunais de família e no divórcio. Em um divórcio, as emoções estão à flor da pele. Um narcisista,
perdendo o controle, tentará cooptar todo o processo legal. E enquanto você assiste a leis e o bom senso serem virados de cabeça para baixo, o juiz, o mediador ou o avaliador de custódia pode simplesmente concluir: bem, ambas as partes estão sendo difíceis. Esse discurso resulta em acordos de custódia trágicos e danos duradouros aos filhos. Afinal, os dois pais são loucos, certo? Isso é particularmente cruel porque as pessoas em relacionamentos narcisistas já estão se culpando. E quando alguém de fora diz vocês dois são difíceis, isso parece plausível e pode empurrá-las de volta para a crença de que elas são o problema. Ninguém quer se afastar da família. A decisão de cortar o contato é uma das mais dolorosas que alguém pode tomar. E para aqueles que o fizeram, eu pergunto, foi uma decisão fácil? Você cortou o contato após uma única briga? Ou foi por causa de um acúmulo interminável de feridas, invalidações, e em alguns casos, abuso e trauma francos? Tornou-se uma escolha entre sua identidade, sua saúde mental, e continuar a se submeter a um ciclo de dor por obrigação ou culpa. E para aqueles que não cortaram o contato, mas continuam a suportar os mesmos padrões, eu conheço as razões. Culpa, obrigação, laços financeiros, o desejo de que seus filhos tenham a voz. Alguns têm pais que ameaçam se machucar se forem abandonados. Outros ainda estão presos no vínculo do trauma, esperando que as coisas mudem. A família é uma questão de sorte. Alguns nascem em lares amorosos, pacientes e gentis. Outros nascem de pais narcisistas, manipuladores ou cruéis. Isso é má sorte. A criança não é responsável pela incapacidade de seus pais. Portanto, quando as pessoas insistem que você deve manter contato, estão dizendo para você jogar a mão ruim que recebeu, não importa o custo. Um pai que se arrepende pode dizer, sim, eu gritei muito e tornei a casa um lugar assustador, mas isso foi no passado. Não podem ver que estou tentando. Não é trabalho de uma criança, seja ela criança ou adulta, ver que você está tentando. Só temos uma chance na infância, e os danos causados nessa época, embora possam ser amenizados, nunca desaparecem completamente. Muitas vezes, o pai ou a mãe nunca mudará. E para algumas pessoas, o não contato é o único caminho a seguir para uma vida adulta saudável. Eu, como terapeuta, trabalhei com muitos clientes onde, em meu coração, minha esperança era que eles cortassem o contato, porque eu podia ver o quão devastados eles ficavam a cada interação. Mas meu papel era apoiar suas decisões. Já vi clientes que cortaram o contato e floresceram. Vi outros que duvidaram da decisão todos os dias. Não há vencedores aqui. Se esta mensagem ressoou com você, considere compartilhá-la. Seu compartilhamento pode ser a validação que alguém, silenciosamente, está precisando ouvir. Ao espalhar conhecimento, nós ajudamos a construir pontes de empatia em um mundo que muitas vezes prefere o julgamento fácil. Em vez de envergonhar as pessoas que tomam uma decisão incrivelmente difícil, talvez todos nós precisemos fazer uma pausa e realmente ouvir suas histórias. Lembre-se, sua experiência é válida. Sua dor é real. E encontrar seu caminho, seja ele qual for, não é um sinal de fraqueza, mas sim o ato